Alô galera, bom dia. Vamos ver hoje uma aula sobre leis de Newton. Só que, para a gente ver leis de Newton de forma bacana, a gente tem que relembrar dois conceitos que a gente já trabalhou na aula passada. O conceito de aceleração e o conceito de força resultante. Tudo bem? Vamos ver primeiro aqui, aceleração. A gente já viu na aula passada o seguinte, né? Sempre que o corpo sofre uma aceleração, sempre que o corpo tem aceleração, ocorre uma mudança na velocidade dele. Ou a velocidade dele aumenta, ou a velocidade dele diminui, e mais tarde a gente vai ver que ele também pode estar fazendo uma curva, e que nesse caso também ele vai ter aceleração. Tudo bem? Mas por enquanto, beleza. A aceleração, por enquanto, causa ou aumento de velocidade ou diminuição de velocidade. Tudo bem? Não esquece, ter aceleração não é sinônimo de acelerar. Acelerar é quando a gente aumenta a velocidade. E ter aceleração significa ou aumentar a velocidade, ou diminuir a velocidade, ou fazer curva. Tudo bem? Beleza? Nos três casos tem aceleração. Até falei, né? É fácil saber quando a gente tem aceleração ou não, não é? Sempre que a gente tem aceleração, a gente sente. É ou não é? O cara está dentro do busão, o busão acelera. O cara tem a sensação de estar sendo puxado para trás. O busão freia. O cara tem a sensação de estar sendo puxado para frente. E se o busão faz curva para a esquerda, a gente tem a sensação de estar sendo puxado para a direita. Boa. Nessas horas em que o corpo ou que o ônibus tem aceleração, a gente sente o movimento. A gente sempre percebe quando tem aceleração. Como é que se calcula a aceleração mesmo? Tranquilo, né? Essa aceleração que a gente está conversando é simplesmente a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Lembra, né? Quanto menos tempo, vou botar aqui de outra cor, quanto menos tempo levar para variar a velocidade do corpo, maior é sua aceleração. Estão ligados na unidade ainda? Sim ou não? O que significa, por exemplo, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Estão lembrados? 2 metros por segundo ao quadrado é 2 metros por segundo. Significa que a cada segundo a velocidade muda 2 metros por segundo. Lembra aquela aceleração famosa, que a gente vai estar conversando daqui a pouco sobre ela? G, que é a aceleração da gravidade. A gente vai ver mais tarde que essa aceleração é a aceleração causada pela força da gravidade próxima à superfície da Terra. 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a velocidade muda 10 metros por segundo. E também, né, tem outro conceito importante para a gente dar uma relembrada, que é da força resultante. O que seria força resultante? Que a gente vai conversar um monte nessa aula. Galera, força resultante é o resultado da soma de todas as forças que atuam sobre o corpo. Beleza? É uma força que equivale a todas elas juntas. Só que a gente tem que estar lembrado que força é uma grandeza vetorial. Estão lembrados como é que soma vetores? Mesmo lá a gente soma, lembra? Sentidos opostos a gente diminui. E alguns professores até perguntam, né, como é que se soma força ou se soma vetores quando eles formam entre si um ângulo de 90. Vamos dar uma lembrada nisso rapidinho antes de a gente tocar. Vamos ver aqui uns exemplozinhos. Galera, vamos pegar essas duas situações aqui em que atuam apenas duas forças sobre a caixa. A unidade de força, a gente vai conversar daqui a pouco, é Newton. Por enquanto, deixei quieto, né? Newton é a unidade utilizada para medir força. Tudo bem? Se as duas forças estão no mesmo sentido, a gente já conversou sobre isso, as duas se ajudam. Se as duas se ajudam, a gente faz o quê? Soma boa. Nesse caso aqui, a força resultante seria 4 mais 3, 7 newtons. Agora, se as forças têm sentidos opostos, ao invés de somar, a gente faz o quê? Diminui. Boa. Porque ao invés de se ajudar, elas se atrapalham, né? A força resultante seria 4 menos 3, 1 newton.
Então, no caso de soma de força, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Beleza? Na hora de achar a resultante, ó, a gente sempre tem que observar o valor das forças, a direção das forças e o sentido das forças. Por isso que mais tarde a gente vai descobrir o seguinte: é muito importante saber desenhar as forças que atuam sobre o corpo. Se a gente sabe desenhar bem as forças que atuam, grande parte dos problemas já se tornam mais simples. Já que como é que eu faço para somar duas forças, se uma é para a direita e uma é para baixo? Tipo esse exemplo aqui, ó. O cara tem aqui atuando sobre esse corpo, né? Uma força para a direita e a outra para baixo. Nesse caso aqui, ó, como é que eu acharia a resultante? Ó, vão existir dois métodos para a gente achar essa resultante, certo? Primeira coisa que tu sabe é o seguinte, né? A soma dessas duas forças que eu chamei de F1 e F3, ó, tem que dar uma força que seja ao mesmo tempo para a direita e para baixo. Essa bolinha, se atuar apenas essas duas forças, ela vai se movimentar assim, ó. Ok? Estava parada, uma força puxando ela para frente e outra para baixo. Imagina duas cordinhas aqui, ó, puxando a bolinha. À medida que as duas cordinhas vão puxando, ó, a bolinha vai andando para a direita e para baixo. Um método que aparece, ó, que a gente pode utilizar, é chamado método do paralelogramo. Isso. O cara faz um paralelogramo, que é uma figura geométrica com lados paralelos. Paralelogramo. Isso. Para ter lados paralelos, ó, na ponta de F1, eu tenho que traçar uma reta paralela a esse F3 aqui, ó. E na ponta de F3, uma reta paralela F1. Fica assim as duas retas, ó. Pam. E a gente fecha aqui um paralelogramo. Nesse caso específico, ele é um retângulo, mas não precisa necessariamente ser um retângulo. Beleza? Feito o paralelogramo, a gente vai traçar a resultante, ó, como sendo a diagonal desse paralelogramo. Tudo bem? Então percebe, ó, a resultante quer dizer uma força que equivale às duas juntas, ela puxa ao mesmo tempo para a direita e para baixo. Zé, como que eu calculo essa resultante? Sabe Pitágoras já? Não ainda? Tudo bem. Vai ter um cara, ó, e vai ter uma aula sobre ele, em trigonometria, chamado Pitágoras, que ele ajuda a determinar os lados de um triângulo retângulo. Sabe o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que forma entre si, ó, lados que possuem entre eles ângulos de 90 graus. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esses dois lados aqui que formam entre si um ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. E esse lado maior aqui, ó, para fechar o triângulo está aqui, ó, é chamado de hipotenusa. E o teorema de Pitágoras fala o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, nesse caso, ó, só serve para essa situação, tudo bem? Nesse caso, ó, como é que eu poderia achar a resultante? Pegando emprestado, né, uma formulazinha lá da matemática. Será que eu não tenho uma equação especial aqui? Não. O cara teria que fazer o desenho e pegar uma formulazinha lá da matemática. A hipotenusa é o que tu quer achar, essa força resultante. Beleza? F1, a questão teria que te fornecer, que é o primeiro cateto. E essa linha pontilhada aqui, olha só, ela tem o mesmo tamanho do F3. Seria o segundo cateto. Por exemplo, se essa força aqui, ó, valesse 6 newtons, essa força aqui 10 newtons, quanto que seria a resultante das duas? Vamos fazer as contas? Vamos lá então. Cara, a resultante das duas seriam, né? Isso aqui é o que eu quero saber, hipotenusa. A hipotenusa é a resultante. Seria 6 ao quadrado mais 10. Opa, 10 vai ficar feio, né? Tudo bem. Posso trocar aqui? Tá. 8 newtons. 8. Vai ficar redondo, né? Pra gente resolver rapidinho essa. Mais 8 ao quadrado. Melhor. Força resultante ao quadrado seria 36, que é 6 ao quadrado, mais 64. Para assumir esse quadrado aqui, já sabe disso, né?
tem que tirar a raiz do outro lado. Isso daria a raiz quadrada de 36 mais 64, 100. Então, nesse caso aqui, a resultante valeria 10 newtons. Ok? Agora, tem um segundo método que também permite somar essas forças. Tá? Esse é chamado do paralelogramo. Eu não acredito que tu vai usar muito. Tu vai usar principalmente situações em que as forças são do mesmo lado, sentidos opostos. Mas, né, saber é importante. O método paralelogramo ele funciona assim, ó. Vou apagar isso aqui rapidinho. Ó. Ele funciona dessa maneira aqui. Ó. Mesma coisa. Ó. O cara tinha duas forças, né? Beleza? E ele quer achar a resultante. Agora a diferença é que ele vai desenhar as forças de novo separado. Cuidando, para botar o bico de uma na origem da outra. No popular, ó, bico de uma na bunda da outra. Beleza? Bico de uma na bunda da outra. E, ó, peguei essa daqui, transportei para cá, bico de uma na bunda da outra. Ok? E a resultante vai ser a reta que fecha essa figura aqui, ó. A reta que fecha essa figura é a resultante. Percebe o seguinte, fechou um triângulozinho de novo, né? Se eu quisesse achar a resultante, eu usaria novamente Pitágoras. Só que eu achei esse negócio aí mais fácil. Ele é mais fácil, né? É só que o outro vai existir uma fórmula especial, mas é coisa que a gente não vai ver agora. Tá legal? Esse daqui, o bacana dele é que ele permite somar 3 forças. Né? Se eu tivesse aqui, ó, 3 forças atuando sobre o corpo, F1, F2, F3, eu ia desenhar F1, daí no bico de F1 a bunda de F2, daí no bico de F2 a bunda de F3 e fechava a figura com a resultante. Só que aqui não tinha nenhuma conta que pudesse fazer, né? A não ser que eu medisse tudo com a régua para chegar ao resultado. Beleza? Essa resultante, ó, ela equivale a todas as forças juntas atuando sobre o corpo. Quer dizer, essas 3 forças atuando faz o mesmo efeito dessa resultante. Então, a única coisa que é importante que eu acho que tem que ficar é que a resultante é uma força que equivale a todas elas juntas. Tudo bem? É a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo. E provavelmente você vai ter 3 situações importantes agora. Forças do mesmo lado, em que você soma. Forças em sentidos opostos, em que você diminui. E no máximo, forças que formam entre si um ângulo de 90. Que daí você tem que traçar a resultante aqui, ó. Fecha um triângulo e vai me usar Pitágoras. Beleza? Caramba, vamos lá então. Vamos começar a falar, ó, de leis de Newton. Que leis são essas? Olha só.